Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo foi muito pedido e hoje vai ser um super vídeo completo. Eu vou trazer o nosso famoso estudo multidimensional e a empresa escolhida hoje é a Vale 3. E aí, será que tá valendo a pena investir na Vale nesse momento? Fica aqui comigo até o final e você vai descobrir. Roda a vinheta! Hoje nós vamos estudar a Vale 3, que é uma companhia criada em 1942 durante o governo do Getúlio Vargas. Ela se chamava Companhia Vale do Rio Doce. Já no final dos anos 90, ela foi privatizada, passando a ser chamada só de Vale. E eu participei da privatização da Vale, eu trabalhava lá no banco, foi o comprador, ajudei lá com o envelope, depois ajudei a levar o cheque da compra lá para a Bolsa do Rio de Janeiro, onde a gente liquidava. Foi muito interessante. Acompanhei também a empresa, depois de privatizada, melhorando o seu processo, ficando mais eficiente, e hoje ela é uma das maiores mineradoras do mundo, sendo responsável principalmente pela exportação de minério de ferro e atuação também no segmento de energia, siderurgia e logística. A Vale é uma das maiores empresas do Ibovespa e é conhecida por pagar ótimos dividendos aos seus acionistas, inclusive pagou mais de 73 bilhões de reais em dividendos no ano passado, 2021. Legal, a Vale é uma empresa única. Ela tem quase um monopólio do minério bom, o minério de qualidade. Como a gente diz na análise fundamentalista, ela tem um fosso de segurança, assim, ela tem uma vantagem estratégica. Ela está presente também em vários países, então ela é uma das empresas que mais vem se beneficiando aí do aumento da inflação no mundo todo, o aumento das commodities aí com a guerra, e ela só se beneficia além de ser dolarizada. Ela é uma empresa que vale muito a pena ter no portfólio. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer um estudo geral, vamos passar por várias telas para você entender bem a situação da Vale e fazer você mesmo a sua análise e escolher comprar ou não o papel e quanto. E caso você ainda não saiba, o nosso estudo multidimensional é baseado na análise, no estudo das 4 principais dimensões do mercado financeiro. Primeiro, a gente vai fazer uma análise fundamentalista, né, para olhar essa camada, essa dimensão da relação preço e valor. Depois, a gente vai fazer uma análise técnica e também de timing, né, fazendo uma análise quântica um pouco mais avançada aí com o nosso querido Kairos. Nós vamos dar uma olhada também na volatilidade, que é a terceira dimensão, para saber se a volatilidade está alta, está baixa e com qual opção ou com qual instrumento a gente deve colocar o papel na carteira. E, por fim, a gente vai dar uma olhada também geral na macroeconomia. E aí é a união, a multiplicação, a composição dessas 4 camadas que vai nos dar uma nota, vai nos dar uma confiança sobre se vale a pena ou não entrar nesse papel e com qual tamanho de mão. Quanto que eu vou ter desse papel na minha carteira? E olha, vamos lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento. Eu estou aqui para te ajudar a tomar as suas próprias decisões no mercado e direcionar os seus estudos. Então vamos lá. Na primeira camada, a análise fundamentalista, a gente estuda e analisa os múltiplos da empresa. E a gente vê aí o balanço e os múltiplos para entender se ela está cara ou está barata e se vale a pena investir nessa empresa apenas olhando o balanço. Quer dizer, vamos ver aí a relação preço-valor, tá certo? Vamos achar um valor para ela e comparar com o preço para saber se ela está barata ou cara. Então, presta atenção aí na tela e vem estudar comigo. Então, esse aqui é o balanço da Vale. Você pode obter essas informações, elas são públicas em vários sites e canais. Olha, PL,
a Vale tem um PL de menos de 4, quer dizer, leva menos de 4 anos para ela ter de lucro aquilo que você pagaria por ela se comprasse ela agora a 96,09. Legal. Ela tem um preço sobre valor patrimonial de 2,5. Então, para cada 2,5 real que você gasta, você compra R$ 1 de patrimônio dela. Lembrando que ela tem a maior reserva mundial desse tipo de minério. O que mais? Ela deu um lucro por ação de R$ 24,25, sendo que ela está custando menos de R$ 100. Então, mais de 25% de margem de lucro, ou quase 25% de margem de lucro. Ela tem um endividamento de apenas 40% e ela tem um crescimento de receita, ela teve um crescimento de receita de 27,5%. Então, ela tem tudo que uma empresa de valor tem que ter, a combinação de lucros crescentes, de lucros e margem alta, endividamento baixo. Então, isso é muito bom. Vamos dar uma olhada agora numa tela do Bloomberg para ver o que os outros analistas, o que os analistas de mercado, os analistas famosos acham da empresa. Essa aqui é a tela de preço-alvo da Vale na Bloomberg. Veja aí que de todos esses analistas aqui, ó, que deram aí o seu preço-alvo, né, deram aí o quanto eles acham que o papel pode subir e o preço-alvo, a gente consegue chegar a um preço-alvo para os próximos 12 meses desse papel de 102,10. 102,10. O papel está 96, então teria aí um upside, um retorno potencial de 6,3%. Então, ela está bem em linha com a projeção dos analistas, mas como ela é uma empresa que tem lucros crescentes, esses números sempre vão melhorando. A segunda dimensão que a gente vai analisar o papel, que a gente vai estudar o papel, é o timing. O timing é composto de uma análise gráfica técnica e também, no nosso caso, né, da observação do estudo da análise do Kairos. Legal, na sexta-feira, então, ela fechou a 94,30 e o gráfico diário dela mostra uma grande tendência depois que ela caiu muito por conta da queda no preço do minério lá na China. Veja que o papel veio se recuperando e nos últimos dias chegou a bater 102,70 com um gap de alta, batendo uma máxima e depois fechando em queda. Depois o papel caiu até 87, né? No meio aí das bandas de Bollinger, ele ainda está na parte alta das bandas de Bollinger e voltou a subir agora nos últimos dias. Olhando no semanal, a gente pode entender um pouquinho melhor esse gráfico. Então, a gente teve o teste desse gap de alta, que foi absurdo aqui, né, de uma semana para outra. Testamos aqui e o mercado fechou com um belíssimo de um martelo que é um sinal de alta. Se o mercado rompe essa máxima aqui, a gente já pode considerar que ele rompeu um pivô no semanal e pode voltar para a tendência de alta. Mas, se a gente der uma olhadinha no Kairos, que é a nossa ferramenta de inteligência autônoma, que faz estudos de entropia, faz projeções de Monte Carlo, projeta no tempo e uma série de coisas, está mostrando que o papel tem potencial de queda, tá certo? Então, por mais que ele possa romper aquele pivô ali no semanal, é possível que ele caia um pouquinho antes. E veja que a energia acumulada da Vale está quase em 1. Então, está com muita energia acumulada, tá? Se essa queda que está sendo projetada aí de até 8%, se de fato ela pegar força, ela poderia fazer um grande movimento, levando o papel para cauda, né? Levando os preços aí para a cauda da distribuição e chegando a cair 15,07. Então, a gente tem ali no gráfico uma faixa de suporte e resistência, não sabemos se vai ter aquele rompimento, e lembrando que a análise técnica, ela olha o que aconteceu, tá certo? Quando tem
uma sinalização, uma confirmação de uma direção ou de uma tendência na análise gráfica técnica, significa que aquilo já aconteceu. E o Kairos não, ele olha para o futuro, ele tenta antecipar. Então, olhando o preço-alvo, que está bem em linha, olhando ali a análise técnica, que a gente tem ali uma resistência para romper aquele pivô, que pode ser rompido, e olhando também o Kairos, dizendo que o papel pode dar uma realizada, você pode perceber que o papel não está pedindo para ser comprado, não é uma urgência, você não achou uma grande mina de ouro, você não achou a próxima Magalu, mas é um papel que, se realizar, vai para baixo ali daquela linha de tendência de alta, vai ficar bem abaixo do seu preço-alvo, gerando uma oportunidade de entrada. Muita gente pergunta do Kairos, ele é um software proprietário, ele não está disponível para venda nem para aluguel, pelo menos por enquanto, mas eu sempre mostro nos meus conteúdos, então não perde nenhum conteúdo se você quiser saber mais sobre o Kairos. Olha, se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente estuda e analisa uma empresa, já deixa o seu like e também se inscreve no canal. Legal. A terceira camada que a gente analisa o mercado ou um ativo é a volatilidade. Pouquíssimas pessoas sabem avaliar a volatilidade na hora de tomar a decisão de investimento, e vai ser através da volatilidade que você vai ser capaz, por exemplo, de saber qual a melhor estratégia para fazer aquela entrada. Será que eu devo fazer uma trava? Será que eu devo comprar o papel e vender uma call? Será que eu devo comprar o papel e comprar um seguro? Dependendo da volatilidade, dependendo do que a análise nos mostra, a gente vai escolher uma arma ou outra, inclusive não fazer nada ou comprar o papel diretamente. Bacana, para isso a gente vai usar a mesma tela que a gente tinha usado para ver o gráfico, e aqui embaixo eu adicionei dois gráficos. O em vermelho é a volatilidade histórica. Então veja que o papel anda muito volátil, né? Ele está aí com uma volatilidade histórica acima de 47, e a volatilidade implícita, que é a expectativa que o pessoal do mercado, que os agentes de mercado tem para esse papel nas próximas semanas e meses, é na faixa de 38%. Não é uma volatilidade muito baixa. Veja que ela já trabalhou bem abaixo disso, na faixa dos 28%, abaixo aí dos 30%. Ela está com, então, uma volatilidade implícita atual de 38,27, e ela está com IV Rank, um ranking da volatilidade implícita de 70%. Significa que ela está nas volatilidades mais altas que ela já trabalhou. O ranking de volatilidade dela, comparando o último ano, está em 70%. Quer dizer, ela está bem mais próxima da volatilidade máxima que ela trabalhou do que na mínima. E o percentil está mais alto ainda, está em 85%. Então, a Vale pode ser uma empresa interessante para comprar, mas é possível que ela caia e a volatilidade está alta. Então, existem maneiras de você entrar no papel quando a volatilidade está alta que são melhores. Vou te dar um exemplo. Uma trava de alta com put, tá certo? Quando você vende uma put mais cara, compra uma mais barata, recebe um dinheiro para fazer essa estratégia, se a volatilidade cair, você ganha mais dinheiro ainda. Vai a seu favor. E essa estratégia também ganha dinheiro com a passagem do tempo. Então, analisar a volatilidade é muito importante para saber como é que você entra no papel. Uma outra maneira, você poderia comprar o papel e vender um pouco de calls também para capturar uma eventual queda na volatilidade e uma eventual queda no preço do papel. E o legal dessas duas estratégias é que elas são geradoras de renda. E por último, vamos dar uma olhada na macroeconomia, né? A macroeconomia é a nossa quarta camada, e nessa camada a gente olha para o cenário macroeconômico e entende de que forma ele pode impactar o futuro da empresa. Bom, eu acompanho a Vale há bastante tempo, vi de perto a privatização dela, inclusive já fui lá ajudar os caras a estudarem os riscos. Eles tiveram aqueles problemas com Brumadinho e tudo mais, e eu fui lá como analista de risco, entender um pouquinho como é que a Vale se tornaria mais antifrágil
e eles fizeram a lição de casa. A empresa hoje é bem mais segura do que alguns anos atrás, e isso adiciona valor ao papel. Um aspecto que a gente deve observar com relação à Vale é que ela é muito dependente do preço do minério na China, né? Ela é uma grande exportadora de minério para a China, então quando o minério sobe ou cai, isso afeta o preço da empresa. Por isso que ela anda com essa volatilidade tão grande, ainda mais agora que a gente está num cenário de guerra, de inflação alta e de tensão e volatilidade. Então essa pode ser uma das fragilidades da empresa, mas também uma vantagem, uma vez que as commodities vêm subindo bastante nos últimos anos e estão em tendência de alta. Os movimentos eles são muito amplificados aí, né? De acordo com o que acontece lá na China, a China meio que tenta dar uma manipulada, inclusive, no preço do petróleo. Além disso, um aspecto que a gente tem que observar, que é um aspecto positivo, é que ela é uma empresa com um esquema logístico muito bem feito, muito eficiente, né? Ao mesmo tempo, ela é a empresa que tem o melhor minério do mundo, ela é muito competitiva, muito eficiente e nesse mundo em que as commodities pressionam cada vez mais a inflação, ela é uma ótima alternativa para ter na carteira, principalmente se você aproveitar as quedas do papel para ir fazendo compras devagar e usar as opções para diminuir o preço do custo do papel, gerar renda, usar o balanceamento dinâmico para vender um pouco também na alta. Tudo isso vai melhorar muito o seu resultado com esse papel. Além disso, uma outra fragilidade é a questão socioambiental, né? Se acontecer um novo desastre, ela vai sofrer igualmente como sofreu da última vez, mas como eu falei, ela está bem mais preparada e antifrágil. Acho que vale a pena continuar mantendo na carteira, vou continuar posicionado nela e fazendo as minhas estratégias de opção para diminuir o preço de custo, para gerar uma renda e para ter opcionalidade. E aí, galera da lista, agora eu quero saber você. Você acha que a Vale é uma boa empresa? Você acha que vale a pena investir nela? Se você acha que sim, já comenta aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e tudo de bom!